Por isso, a partir da década de 30, assim como nós tivemos uma interferência do Estado, um pedido para que o Estado voltasse a ter uma atuação no domínio econômico, porque isso era rejeitado durante o século XIX, também durante parte do século XVIII, pela própria ideia de laissez-faire. Aí se pede esse retorno, o Estado faz lá as suas intervenções, isso muito baseado no keynesianismo, e no direito civil nós temos essa manifestação bastante pujante por meio das diversas normas de ordem pública que foram surgindo com a promulgação de várias leis específicas para tutelar pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade. Então, era o inquilino, também o próprio trabalhador, uma outra figura qualquer, como aquele que pegava um empréstimo. Então, essas pessoas ficavam à mercê de outras por meio do contrato. Daí ter se desenvolvido, não só no Brasil, mas sobretudo na Europa, esse dirigismo contratual, que na verdade é uma regulação da atividade contratual, em que temos todas essas normas de ordem pública, normas proibitivas, normas imperativas que impõem condutas, proíbem outras, e essa foi a característica do direito dos contratos por grande parte do século XX, um direito em que o Estado tinha grande presença para tutelar essas pessoas que estavam nessas situações desvantajosas. O Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990, é um exemplo de uma lei cheia de normas de ordem pública, que vem a tutelar um certo grupo de pessoas, ou podemos falar que todos nós somos também consumidores, ou naquela situação específica, nós pertencemos a uma categoria. Então, nesse caso aqui, ainda que seja 1990, no meu entender, é ainda um reflexo de uma legislação do século XX, que é este modelo de uma interferência do Estado nas relações privadas. Agora estamos no século XXI, o termo sociedade pós-moderna assumiu uma dimensão que não tinha antes, ou seja, se tornou mais popular, mais conhecido, e podemos pensar o que é essa sociedade pós-moderna. Se a história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, essa sociedade pós-moderna seria a sociedade contemporânea? Sim, mas o que vai defini-la propriamente? Uma breve síntese. É que essa sociedade pós-moderna se caracteriza por uma ausência de consensos. Isto é, não temos mais aquelas sociedades em que uma opinião é predominante. Nós temos várias opiniões prevalecendo, vários grupos se manifestando, dando as suas opiniões, fazendo as suas reivindicações. Os interesses são muito discrepantes de um grupo para o outro. Isso torna, de fato, muito difícil a regulação das relações privadas pelo Estado. Por isso, aparece, consequentemente, um retorno a essa autonomia privada, uma revalorização. Mas também não se pode mais voltar àquele quadro anterior em que nós tínhamos uma total liberdade para fazer o que bem entendesse. Antes de passar para o próximo tópico, só fechando só destacando algo que eu disse em relação ao trabalho. O direito do trabalho, evidentemente, era um ramo do direito civil, só que devido a tantas normas produzidas, acabou se tornando um ramo autônomo. E tudo isso foi consolidado, aqui no caso brasileiro, pela consolidação
das leis do trabalho. Já em outros países, no caso de um país específico, me refiro à Itália, o Código Civil procurou fazer essa junção dessas categorias, ou procurar juntar o capital e o trabalho dentro do próprio texto do Código Civil. Tanto que nós temos como preâmbulo do Código Civil Italiano, de 1942, a Carta del Lavoro, que é um texto fascista, que se descreve qual é esse modelo de sociedade corporativa. Por isso que o Código, como Código Civil, deveria trazer tanto a disciplina do trabalho quanto a disciplina da atividade empresarial. No nosso Código de 2002, a disciplina da parte laboral ficou de fora, por causa de questões culturais, profissionais, por termos a CLT, e a parte de direito empresarial foi incorporada ao texto do Código Civil. Então, nesse contexto de ausência de consenso dessa sociedade pós-moderna, como é que o direito contratual vai encontrar o seu espaço? Não há como dissociá-lo do conceito de mercado. E uma definição de mercado que eu gosto de usar é o conjunto das interações ou das transações econômicas entre as pessoas. Se do ponto de vista substancial nós temos as operações econômicas, nós precisamos, num plano deontológico, formalizá-las pelo direito, e o instrumento para tanto é o contrato. Nesse contexto de século XX, que é esse direito que eu defini aqui como anterior a uma sociedade pós-moderna, só há realmente a preocupação com a produção e com o consumo. Então, temos a atividade do empresário e, na outra ponta, como as pessoas vão receber esses produtos, esses serviços, como chegarão até elas. E para isso é preciso ter essa disciplina para evitar os abusos, as incorreções e coisas parecidas. Só que, neste século XXI, nós não podemos ficar apenas nessa estrutura de produção e consumo. Nós precisamos também levar em consideração que, para que a sociedade capitalista continue a se manter, ela, gostemos ou não, precisa produzir cada vez mais. E a partir do momento em que não há como comprar, porque não há dinheiro, aí entra o crédito, que facilita ou possibilita o acesso a esses bens. Então, quando eu não posso mais tê-los, porque me acabaram os recursos, vem o crédito para me salvar, para possibilitar a satisfação dessa minha suposta necessidade. E que nós vimos hoje de manhã, e eu também ia falar hoje, que muitas delas não são necessidades verdadeiras. Elas são criadas artificialmente. Muitas das coisas que nós temos, nós não precisamos. E é difícil, às vezes, a gente fazer esse exercício de tentar segurar, conter o impulso. Né? De não comprar uma camisa, não comprar um celular novo, um notebook novo. Não sei se eu estou numa fase mais zen, então eu não troco. Por exemplo, vamos comprar um carro zero para você. Eu quero continuar com o meu, porque tem 12 anos, está funcionando bem, não quebrou, se quebrar eu arrumo. O meu notebook eu já tenho há 7 anos, precisava talvez comprar um outro, só que eu também tenho um conhecimento da área técnica, eu vou fazendo as minhas próprias manutenções, vou levando, e com o passar do tempo a gente observa que aquela vontade de ter as coisas passa. Você consegue levar a vida numa boa, sem comprar. Mas o crédito não há como negar que possibilita satisfazer essa necessidade. E na outra ponta, nós temos essa questão do ciclo de vida dos produtos e entra a disciplina da logística reversa, que não é
uma preocupação do direito do consumidor, pelo menos dentro do código, né, esse código de 1990, que era um período que ainda se falava mais de cidadania do que propriamente de meio ambiente, embora já estivesse começando. Em 1992 tivemos a Eco 92 aqui no país, a questão ecológica ganhou a dimensão que tem hoje. Então essa ideia de logística reversa, de você retardar ao máximo a volta dos produtos extraídos da natureza para esta mesma natureza sob a forma de poluição. Então se tenta reciclar, se tenta reaproveitar, só em último caso é que isso é lançado e se deve fazer de acordo com normas técnicas. E os princípios contratuais relacionados a essa sociedade pós-moderna, quais seriam eles? Eu acho que eles ainda vêm daquele modelo do dirigismo contratual, porque foi nesse período que foram forjados, foram concebidos. O primeiro desses princípios é o da boa-fé. E o que é a boa-fé? É agir corretamente. Vocês podem perguntar, mas o que é agir corretamente? É aquilo que eu acho que é bom? Eu devo seguir uma norma ética? Por exemplo, aí eu posso perguntar, de que ética se está falando? Estou falando da ética eudaimônica, da ética dos gregos, em que o valor está no ser, buscar o caminho do meio, o caminho virtuoso, tanto a falta quanto o excesso são vícios, isso é indesejável, ou eu estou falando de uma ética deontológica, kantiana, por exemplo, eu devo fazer tudo aquilo que pode ser considerado uma lei universal, ou ainda uma ética utilitarista. Essa ética, então, fica difícil também saber. Por essa razão se desenvolveram deveres. A doutrina foi criando alguns deveres que dão concretude a esse conceito de boa-fé. E quais são esses três deveres? São os deveres de coerência, dever de informação e dever de cooperação. Isto é, se eu for coerente, se eu falar a verdade e se eu for cooperativo, eu não criar resistências injustificadas, eu estarei agindo juridicamente em conformidade com a boa-fé. E este conceito é bastante importante dentro da visão do mercado, porque o modelo que nós temos de mercado é um modelo liberal, em que se pressupõe plena racionalidade dos agentes, ou seja, sempre você vai procurar fazer o melhor para si, você tem plena informação, você sempre vai conseguir obter a verdade sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre as intenções do fornecedor, por exemplo, você sempre obterá essas informações gratuitamente. Só que o mundo não é assim. Os economistas denominam falhas de mercado. Uma dessas falhas seria a informação assimétrica. Sempre um vai saber mais que o outro, e quem sabe mais vai tirar vantagem de quem sabe menos. E também essas informações não são, na verdade, disponíveis gratuitamente. Você tem que ir atrás delas. E pode ser impossível obtê-las, a menos que você faça pesquisas, você invista seu tempo, seu dinheiro, a sola do seu sapato para conseguir encontrar a verdade. E como isso vai se manifestar, ou esse princípio da boa-fé vai se manifestar no Código do Consumidor, que é aplicado na sociedade pós-moderna. Nós temos, por exemplo, o dever de informar na questão da oferta. Aliás, fazendo um outro segundo parênteses, vamos entender, o Código de Defesa do Consumidor é simplesmente o desdobramento em 60 ou mais de 60 artigos, né, tirando a parte processual, claro, né, do próprio princípio da boa-fé. Você vai simplesmente destrinchando e estão sendo criadas aquelas normas que, em última análise, poderiam todas ser sintetizadas em um único princípio jurídico. Então, se tratando de dever de informação, nós temos a oferta, em que cabe ao fornecedor transmitir gratuitamente, de uma vez só, tudo aquilo que for relevante para que o consumidor possa formar a sua opinião, tomar a melhor decisão possível.
Também tem o combate à publicidade abusiva, publicidade enganosa. Nesse sentido, para evitar a transmissão de informações inexatas, que possam confundir a pessoa na sua tomada de decisão, até mesmo porque as decisões, como também vimos hoje, a questão da neurociência relacionada ao direito do consumidor, nós tomamos as nossas decisões usando a emoção e não a razão. Quanto a esse dever de coerência, nós temos a disciplina das cláusulas abusivas, porque é incoerente você exercer um direito de forma abusiva. Então, se eu coloco uma cláusula que vai criar um direito e, na sua essência, ela já é desvantajosa para a outra parte, eu já realizo nesse procedimento um abuso, estou excedendo, estou sendo incoerente com o princípio da boa-fé. E não só isso, também temos uma incoerência que é a violação do princípio do direito do consumidor, ou do direito geral do consumidor, melhor dizendo, que é a de ter produtos e serviços de qualidade. Então, quando eu vi de manhã a exposição da professora Josiane acerca das garantias estendidas, eu sempre achei tudo aquilo muito esquisito, porque o fornecedor já está dizendo, olha, esse produto não é bom, então você precisa adquirir uma garantia estendida para se resguardar. O correto é que o produto tenha a sua durabilidade dentro do seu ciclo de vida, independentemente do exercício de uma garantia. A garantia deveria ser a própria marca dele, para associá-la à qualidade, e não de vender esse tipo de produto, como o mercado diz. Isso sempre me incomodou bastante. E também o dever de cooperação, nós temos na facilitação da defesa dos consumidores em juízo. Tenho ainda um segundo princípio, já encaminhando para a parte final desta exposição, que é a função social do contrato, que não tem uma previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, mas tem ajudado bastante na sua defesa. Um exemplo que eu vou trazer aqui, poderia dar vários exemplos, é o do próprio superendividamento, porque se a pessoa se endividou, é porque na outra ponta alguém tem um crédito contra ela. A instituição financeira tem um crédito. Se um tem débito, o outro tem crédito, nós temos uma relação obrigacional. Um feixe de obrigações forma um contrato. Logo, o contrato de crédito, o contrato também tem uma função social. Qual seria ela? A de possibilitar a satisfação das necessidades. No entanto, quando o contrato serve para manter a pessoa escravizada ou até mesmo alijada do mercado, isso faz com que esse contrato não cumpra mais a sua função social. Então, todos esses mecanismos que foram colocados de manhã sobre renegociação, estão projetados para, eventualmente, fazerem parte do texto do Código do Consumidor, de ter moratória e tantas outras soluções também. Nesse sentido, o que se busca é retomar ou reajustar a função social desse contrato. Também a questão dos juros são bastante complicados, porque se as pessoas ficam muito endividadas, a inadimplência aumenta. Aumentando a inadimplência, o risco aumenta. Aumentando esse risco, os juros aumentam. Quanto mais elevados os juros, maiores as chances da pessoa continuar endividada, ou até mesmo de ser excluída do mercado de consumo. Torna-se, portanto, um ciclo vicioso, que não é desejado pelo direito. Então, como é que nós podemos resolver? Enquanto não existe uma disciplina legal a respeito do superendividamento, observe que o próprio Poder Judiciário tem atuado nessa questão por meio da função social do contrato, ao fazer a renegociação das dívidas. Até eu pesquisei no site do Tribunal de Justiça da Bahia
até para ilustrar aqui, tentando trazer um exemplo mais próximo de vocês, as decisões que eu encontrei seguem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de toda vez que o consumidor tiver uma dívida que passe de 30%, por exemplo, no caso do crédito consignado, quando esse valor é superior, é possível fazer este reajuste por meio da aplicação da função social do contrato. Então, mesmo que não haja uma lei, até porque esses projetos são de 2012, eles vieram uma espécie de comemoração pelos 21 anos do Código de Defesa do Consumidor. Até me lembro quando isso foi divulgado, porque eu recebo a meio início do Senado, e um desses projetos é do senador ex-presidente José Sarney. E, claro, não foi ele que fez, foi o ministro Herman Benjamin que elaborou o projeto, ele só foi quem apresentou, se tornou o relator de um, agora o do Senado já está na Câmara, talvez isso possa levar muitos anos para ser aprovado, ou poucos anos, é difícil fazer um exercício de futurologia aqui, teve situações em que eu achei que ia levar anos para uma lei ser promulgada, no dia seguinte, modo de dizer, mas assim, um mês depois, teve um andamento surpreendente e entrou em vigor. Então eu não gosto muito de fazer esse tipo de consideração, mas enquanto não houver uma lei, né, e pelos textos que eu vi e também pelas discussões que eu observei, não em relação a esse projeto que é mais famoso, mas a um outro, pode até ser que seja arquivado, porque pela justificativa apresentada é que com a busca da proteção pode-se prejudicar ainda mais o consumidor, e a despeito da boa intenção do legislador, esse convite para que eles possam conversar com os credores, ter esses mecanismos de composição do crédito, não serão possíveis de ser realizados, mas acho que isso pode ser um exagero. Mas pela função social do contrato, que é um princípio tupiniquim, vamos colocar assim, que existe a função social da propriedade, mas o contrato não é comumente divulgado. Os franceses estão pensando em inserir a função social do contrato no Código Civil. Até o ano passado, participei de um colóquio na Universidade de Lyon, e eles queriam, na verdade, saber qual era a nossa experiência acerca da função social do contrato. Isso me surpreendeu, que um país tem este código, queria inserir uma regra que tem aqui no Brasil. Eu trouxe esses exemplos de renegociação de dívidas, e claro que eles têm lá a lei sobre o superendividamento, então talvez isso possa não ser tão interessante para eles, vamos ver como eles vão reagir a isso. Mas, de qualquer modo, nós temos instrumentos nessa sociedade pós-moderna para lidar com essas dificuldades. Mas, de qualquer modo, o princípio da boa-fé também tem a sua aplicação no superendividamento, porque não é somente uma via de mão única, em que o consumidor é a única vítima e o fornecedor engana. Também tem o lado do consumidor de procurar não assumir uma dívida que não possa ser paga. Isso é bastante curioso, porque quando eu fui a esse colóquio no ano passado, assistindo à televisão francesa, eles estavam passando um comercial de uma instituição bancária. E tinha uma observação bastante curiosa. Atenção, o crédito deve ser pago. Este dinheiro não é gratuito. Você deverá restituí-lo ao banco. Uma informação dessas aqui no Brasil poderia até causar um constrangimento. Mas lá aparecia: atenção, você terá que pagar o que pegou emprestado. Mas como nós podemos de fato superar isso? Talvez por eu não ser somente da área jurídica, eu procuro também ver o lado mais concreto, o lado das relações materiais. E eu acho que
o que passa mesmo, no fundo, a solução a mais eficiente é ainda por meio da educação. Educação, em primeiro lugar, para que haja o respeito aos direitos das pessoas. Numa sociedade pós-moderna, cada vez mais as pessoas devem ter consciência do que pode e do que não pode. De manhã foi falado que a BDCOM tem uma cartilha para ser entregue à população, informando-a dos seus direitos. Isso é muito positivo, acho que vocês têm que fazer isso. Em São Paulo, eu também sei que várias cartilhas foram entregues para que haja esse respeito. E não só isso, mas também para que o consumidor saiba quais não são os seus direitos. Um exemplo disso é a troca. Não é um direito do consumidor trocar o produto por sua conveniência. Quando há um defeito, aí sim, mas porque não quer, não é um direito expresso no Código do Consumidor, mas claro que para o fornecedor, a melhor coisa que ele faz é trocar, porque quando você troca, você sempre leva alguma coisa a mais, é uma oportunidade de você conhecer a loja, ou você não compraria aquele produto ou aquele serviço, porque você acha caro, mas se você trocar e colocar um pouco a mais, você levaria. Então, ele tem um papel positivo, esse papel da troca, mas não é um direito. Mas é interessante que todo mundo acha que é. E eu só também teve uma situação curiosa comigo, porque eu também dei aula de Direito do Consumidor, não na faculdade, eu já dei na Faculdade de Direito, mas eu também dei no curso da terceira idade. E eu não sabia que muitas daquelas senhoras eram empresárias. E tinha uma que era dona de loja, então quando eu dava aula de Direito do Consumidor, ela parava e falava: você não pode falar isso, está tudo errado, isso é um absurdo. Onde já se viu falar que pode trocar o produto por defeito? Onde já se viu falar que o consumidor tem esse direito? Isso só me prejudica. Ela achava que eu era o legislador. Né? Mas eu percebi o quanto ainda se engana as pessoas, quanto se prejudica intencionalmente, porque se ela acha que o Código do Consumidor não é um absurdo, imagina o que ela deve fazer na loja dela. Eu fiquei pensando qual era o meu papel de professor, né, também. E, por fim, também acho que deve ter uma educação para o crédito. Isso tem previsão nesses projetos de lei sobre o superendividamento, mas acho difícil, embora seja mesmo o ideal. Eu dou como exemplo a questão da educação ambiental. Eu tenho trabalhado agora recentemente com resíduos sólidos e escrevi também um outro trabalho a respeito da educação ambiental no Brasil. Eu fiz um levantamento, eu fiz sozinho esse texto, está publicado num e-book, disponível gratuitamente na internet, uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e a Universidade de Braunschweig, na Alemanha. E a gente vê que aqui no Brasil tem previsão na Constituição, tem uma lei sobre educação ambiental, mas o assunto fica patinando. Quem dera que nós pudéssemos, nas escolas, por exemplo, no ensino médio, ter disciplina a respeito da educação para o consumo. Poderiam ser até ministradas por advogados, por estudantes de direito, e isso ia ser positivo. Mas eu acho que ainda temos que caminhar muito. Mas eu espero ainda que dentro de 20, 30 anos, a educação para o consumo possa ser tão importante quanto a educação ambiental e a educação geral como um todo. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e devolvo a palavra para a presidência da mesa. Muito obrigado. Agradeço imensamente a palestra do professor Eduardo, que com um tema de extrema relevância conseguiu esgotar quase que completamente a nossa temática, e tal palestra considero que de mais valia para o nosso evento. Então, essa mesa como encerrada, teremos um coffee break e passo a palavra para os nossos mestres de cerimônia. Obrigada, professor, pela brilhante palestra.
Eu tenho a honra nesse momento de chamar a colega Iane para entregar ao professor a plaquinha de sócio benemérito da BDCOM e a colega Michele para também entregar ao professor umas lembrancinhas que nós fizemos, professor, para o senhor. Mais uma vez, muito obrigada.